Boa tarde a todos. Muito bom estar mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus. Boa tarde aos amigos queridos dos internautas. E mais uma vez nós vamos ter a oportunidade de dar início a uma reunião. Nós sabemos que todos os dias nós temos, a casa tem palestras e passes. Menos as sextas-feiras que tem um trabalho, um grupo de apoio aos dependentes químicos. Não é um trabalho, é um grupo de apoio, exatamente. Ou aqueles que estiverem passando por essas necessidades podem estar procurando a casa, né? Meia hora antes das palestras para estar conversando no plantão, expondo as suas necessidades, as suas dificuldades para poder estar participando. O trabalho social acontece todo segundo sábado do mês, com a distribuição de 62 cestas básicas às famílias já cadastradas. E todos os sábados. Aqui nós falamos a partir das 17 horas, mas é a partir das 18, não é, Gilberto, que você sabe? Sim, a partir das 17 horas começa a preparação dos lanches, e depois às 18 horas vocês saem para estar fazendo a entrega, né, dos lanches nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Certo? Então nós vamos nesse momento, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre amado, aos amigos queridos da espiritualidade maior, e sempre agradecidos pela oportunidade de mais esse dia de existência física, agradecidos pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. E vamos pedir, Senhor, que esses amigos queridos da espiritualidade possam envolver-nos a todos com seu carinho, com seu amor, para que nós possamos, Senhor, sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. E assim, com Jesus em nossos corações, nós pedimos licença para darmos por iniciado mais um estudo da tarde. Que Jesus esteja realmente em nossos corações. Tudo bem? Tudo bem, Palmeiras? Estão separadas? Mas sentem juntas. Una-se, junta os seus bons e serás um deles. Olha que maravilha, né? Muito bom. Então, nesta tarde, nós iremos falar sobre um tema do livro Um Desafio Chamado Família, escrito, né, por Joamar Zanolini Nazaré. E vamos falar na tarde de hoje sobre a missão do lar. Muito bem. Procurando nos livros da codificação, no livro dos Espíritos, na parte da lei de sociedade, uma das leis morais, os Espíritos dizem o seguinte a Kardec: Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação para que eles ficassem sozinhos. Os homens buscam a sociedade, buscam-se, né, por instinto, e todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque ele não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. Nós aprendemos na faculdade, logo no primeiro semestre, as sociedades naturais e as sociedades contratualistas. E existe uma discussão muito grande no sentido de que as pessoas acreditam que o homem só se aproxima do outro, o homem no sentido geral, por interesse.
só por contrato. E na realidade não é isso. Na realidade, nós nos aproximamos uns dos outros por necessidade. Porque nós precisamos uns dos outros. O progresso a evolução é individual e intransferível, porém, nós não temos todas as faculdades, então nós precisamos uns dos outros. Então, por instinto, naturalmente nós nos aproximamos uns dos outros. Depois, nós vamos querer exatamente partilhar aquilo que nós temos de melhor, certo? Então, desde que o homem, chegando à conclusão, se a sociedade naturalista ou contratualista, na realidade, existem as duas. Naturalmente, nós nos buscamos, nós nos procuramos pelas nossas necessidades. Mas depois nós podemos até assinar contratos. O que é que nós vamos fazer uns dos outros para nos auxiliar? Então, desde que o homem é homem na face da terra, gravitou, ou seja, trabalhou em direção ao outro, estabelecendo uma relação de interdependência, ou seja, essa necessidade de troca. Então, são da natureza humana, como nós vemos no livro dos Espíritos, são da natureza humana a fidelidade, a cooperação e a fraternidade, como primeiras manifestações do amor. Na realidade, nós temos isso dentro de nós. Nós é que, pelo nosso envolvimento com a matéria, com o nosso orgulho, nós vamos nos afastando das criaturas. Nós vamos nos afastando das pessoas acreditando que elas só nos procuram por interesse, ou quando as aflições, quando as dificuldades aparecem, também nós não queremos nada disso para nós. Certo? E essa fidelidade, a cooperação e a fraternidade são valores que se desenvolvem no seio da família. É muito mais difícil, porque nós não conseguimos. Nós fazemos, mas assim, é muito mais fácil conviver com as pessoas que não moram conosco, porque se você fica lá 6 horas, 8 horas, 10 horas do seu trabalho, o que acontece? Tem um determinado momento que nós voltamos para casa. Então nós não nos mantemos em contato com eles. Agora, dentro do lar, dentro de casa, não tem como você até tem, mas o certo é você não abrir a porta, a porta da rua, a serventia da casa. Então, essa cooperação, a fidelidade e a fraternidade, elas vão se desenvolvendo no seio da família. O que acontece no seio da família? Se associam as forças morais. Vamos auxiliar o outro. Nosso companheiro está passando por uma situação difícil, a nossa esposa, os nossos filhos, por momentos decisivos. E o que nós vamos? Qual é a melhor maneira que nós temos para ajudá-los? Então, essa colaboração mútua acontece no seio da família, onde nós vamos, dentro das nossas possibilidades, auxiliando. Não é verdade? Não é isso que acontece? A estrutura da família, mesmo rudimentar, na época primitiva já apresentava as suas dificuldades e problemas, tão enraizados como os problemas que nós encontramos hoje. Tanto é assim que Jesus, naquela passagem do Evangelho, indissolubilidade do casamento, os fariseus perguntam Jesus, porque eles estavam falando do repúdio à mulher, que se era permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo que fosse. Ao que Jesus responde a eles que o homem não separe aquilo que Deus juntou. Mas os fariseus continuaram perguntando, por que então Moisés permitiu dar a carta de desquite à mulher? Jesus disse, devido à dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Porque no princípio as pessoas não se envolviam com a avareza, com a cupidez, com o orgulho. O que acontecia? Elas permaneciam umas ao lado das outras, no sentido da cooperação mútua. Agora, conforme o homem foi se envolvendo na vaidade, na cupidez, nos interesses materiais, ele começou a deixar de lado as pessoas, a não se envolver tanto com elas. Então, no princípio, não foi assim. Então, como é que nós podemos, e hoje nós temos uma série de problemas e dificuldades na família, tanto que existem pessoas, sociólogos, que dizem que a família é uma instituição falida. E na realidade não é assim.
É porque nós não fazemos exatamente aquilo que devemos fazer no seio da família, como indivíduos, como seres humanos que nos unimos ali por necessidade. E automaticamente ela parece que se transformou numa instituição falida, mas não se tornou. Como que nós podemos definir a família? Em resumo, é o grupo de convivência mais restrita no dia a dia. Existe também uma discussão assim, minha família é só formada por sou eu, meu marido e meus filhos. E os pais? E as mães? E aí, como é que fica? Os irmãos? Né? Ele diz assim, o grupo de convivência mais restrito no dia a dia. Pai, mães, filhos e, eventualmente, outros parentes próximos, mais íntimos. E onde começa, então, o plano de formação da família? No plano espiritual. Supervisionado sempre pelos dirigentes espirituais. Quando nós estamos já desencarnamos e estamos despertos para entender os nossos erros, as nossas dificuldades e conscientes dos compromissos assumidos com os outros, nós solicitamos o retorno à esfera física e trazemos conosco as provas necessárias para o nosso aprimoramento. Nós aqui, então, reencontramos no mesmo ambiente, porque não é um primeiro encontro. Nós já nos encontramos, já estivemos em relacionamento com outras pessoas em outras existências. Então, é um reencontro no mesmo ambiente de almas simpáticas no bem e almas simpáticas nos equívocos. Seres que se amam profundamente ou que estão começando a se amar e outros que se abominam. Então, nós, nesse mesmo ambiente, essas afeições queridas, os desafetos, nós nos reunimos para que nós possamos dar continuidade, reparar as nossas arestas, né? Aquilo que nos prejudica, que prejudica as outras pessoas, aqueles que convivem conosco, e que nós possamos realmente formar uma família. O lar já é mais sensível, alguma coisa que mais nos toca o coração. O lar não é somente a moradia dos corpos, é a residência das almas. O homem no mundo, ele pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, e é uma coisa que nós vemos nas obras, né? Nós sempre estamos verificando grandes obras. Erguer estátuas, construir cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá a felicidade verdadeira. Pode o homem também amontoar riquezas, apetrechos de conforto para sua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possui na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade do viver, o seu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. A casa, então, ela é formada pelos tijolos, pela argamassa, pela cobertura e pelos móveis. Mas o lar, ele é a renúncia, é a dedicação, o silêncio e o zelo. Até recebi no Facebook, esses dias, as palavras de um padre, o Padre Léo, de Santa Catarina, que ele dizia o seguinte: o lar, a casa, ela só se transformará num lar quando for aquecida pela lareira do diálogo, do amor, da ternura, da convivência e da troca de valores. Percebam como é muito mais sensível, muito mais coração. Né? O lar na Terra é a célula básica do organismo social. Então, tudo que nós aprendemos, tudo o que nós construímos no nosso relacionamento no lar, nós levamos para fora. Nós exteriorizamos tudo aquilo que nós aprendemos no lar. E o lar, então, ele se torna a nossa inspiração, né, para as nossas atitudes na sociedade, da nossa personalidade e das nossas metas de existência. Então, Kardec, em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ele já se preocupava com a sociedade atual, com essas situações da família
naquela sociedade e na futura, que é a que nós estamos vivendo. Então ele estava já preocupado com a falta de trabalho, com esse problema que nós vivemos, com a dificuldade de encontrar um trabalho digno e tudo. E ele perguntou aos espíritos o que é que poderia ser feito para evitar essa situação. Quais as atitudes que o homem poderia tomar. E na realidade, os espíritos colocam, que na realidade não foram os espíritos, foi o próprio Kardec que colocou na questão, final da questão 685A, que diz o seguinte: não há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria. É a educação. É o que falta. A educação não é a educação pelos livros, nem a educação moral, mas a educação que se dá a arte de formar os caráteres, que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Aí ele coloca também: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, a educação. O elemento real do bem-estar, a garantia e a segurança de todos. Então, o que é que nós precisamos quando nós verificamos? Não é dizer simplesmente que a família é uma instituição falida. Não, nós precisamos trabalhar, educar. E já que nós não temos a condição de educar, primeiro que nós não temos total essa educação, nós, como não temos a condição de educar a todos, nós devemos educar aqueles que estão conosco, que convivem conosco dia a dia. Então, educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo nós nos instruímos, no lar nós educamos os nossos sentimentos e os nossos impulsos. Me dizem que é de pequeno que se torce o pepino. Não é quando nós verificamos as tendências da criança, daquele espírito que está ali reencarnado, que nós devemos orientar para que ele possa se tornar um adulto, né? Honrado. É no lar que nós devemos aprender o valor da paciência. Porque, como nós falamos, né? Durante o serviço, durante o dia, você se afasta, não tem problema nenhum, mas no lar não tem como. Então, nós devemos trabalhar a paciência, porque nem todos têm a compreensão, vamos supor que nós tenhamos toda a compreensão, nem todos têm a compreensão que nós temos. Nós precisamos uns dos outros por causa das faculdades que nós não temos. Então, o que o companheiro deixa de ter, e nós já temos, nós temos que agradar, educar, orientar, para justamente nós possamos ter a família, formar essa família. Aprender o valor da paciência, da tolerância, da humildade, do caráter, do amor. A universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Precisamos, então, despertar para o papel principal, para o papel preponderante da família, do lar, na renovação dos homens e no avanço da civilização. Porque a célula, a primeira célula, né? A menor célula da sociedade é o lar. Então é dali que nós saímos. E a educação que nós tivemos, a paciência que nós aprendemos, a tolerância, o amor, a caridade, nós vamos sair dali como inspiração, nós faremos isso para os outros também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso reencontro no lar, na família, na realidade, tem a finalidade de estreitar os laços. Pois no ambiente da convivência, de convivência familiar, de convivência contínua, na condição de pais, na condição de filhos, na condição de irmãos, nós temos a possibilidade de aprender a conjugar o verbo amar. Através das lutas intensas que nós vivemos na família, das experiências ricas, das bênçãos do afeto, das divergências de opiniões, porque nós não somos os únicos certos, né? Existem outras pessoas que têm outras opiniões, nós vamos nos preparando para a nossa vitória.
diante dos compromissos assumidos. Aí sim, quando nós nos conscientizarmos de tudo isso, do papel da família, da importância e do nosso papel ali, na família, nós vamos melhorar os nossos impulsos, trabalharmos, vencermos as tentações, as alegrias nos estimulam e as dores nos corrigem. É nesse dia a dia, é um cadinho que eles falam. Onde vai temperar, é o local onde vai trabalhar tudo isso para nós. Pelo nosso amor, pelo amor que nós já conseguimos sentir. E muitas vezes nós nem sentimos esse amor. Temos uma dificuldade muito grande de relacionamento. E nós precisamos muitas vezes tomar atitudes, sair de casa, né? Tomar outro rumo. Mas nós vamos, mesmo longe, nós vamos percebendo o quanto nós amamos as criaturas. Só não temos ainda a renúncia suficiente para a abnegação no sentido de aceitar as posições, as atitudes do outro. Mas nós já podemos amá-los. E aguardamos essa outra oportunidade para que nós possamos aprender a conviver. Aprender a viver juntos. Emmanuel nos diz que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. As lutas são as aulas que recebemos ensinando-nos o caminho para um mundo melhor. Quando nós entendermos a importância da missão do lar, nós estaremos entendendo os nossos compromissos perante os espíritos que o formam. Compreenda a sua família, ainda que com esforços, ainda que na dificuldade, a fim de que nós, observando bem quem é a família, saibamos compreender a nós mesmos, percebendo quem nós somos, por que estamos vinculados a ela e de que experiências pretéritas nós viemos. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Essa é a importância, essa é a missão do lar. Fazer com que nós possamos compreender, aprender o caráter, domar os impulsos, melhorar os sentimentos e também conhecendo o que é que nós devemos fazer ali. Porque conforme nós vemos no livro do Nosso Lar, no item 10, o item 20, Noções de Lar, ela diz que ainda que a terra, os lares na terra, eles buscam fazer uma cópia do lar que existe em nosso lar. Uma cópia ainda mal feita. E que a rigor, ela diz, que nós ainda estamos preparando o lar, que nós ainda não temos. Porque a maioria dos relacionamentos aqui na terra, ela coloca até uma porcentagem de 90%. Ainda é de expiações, de provas, não existe ainda esse amor que nós lemos no texto, e nós temos que trabalhar. É a renúncia, é abrir mão de algumas coisas. O casal, ela coloca que ela ouviu uma palestra de um espírito mais ligado à matemática, e que ele colocou a mulher e o homem assim, que a mulher ela está no vértice vertical. Então, são os sentimentos, esse amor pelos filhos, esse carinho, e o homem na base da razão horizontal. Então, ela diz que o lar, esse matemático espírito, ele falou que o lar é o vértice, forma o ângulo reto. É onde nós devemos nos encontrar, o amor e a razão, para que nós possamos trabalhar essa família. Né? E que normalmente ela diz que nós estamos em retas separadas. Não estamos formando um ângulo reto, mas cada um com uma cabeça, dentro da mesma casa, embaixo do mesmo teto, porém cada um com a mente para uma direção. E é por isso que nós ainda não temos esse lar, como ela coloca, o lar ideal, aquela onde as criaturas se unem por amor para auxílio de outros espíritos que vão se reencarnar. Porém, nós estamos a caminho, certo? Compreendendo a sua família. Então, é todo um trabalho que nós devemos realizar.
Porque é maravilhoso. Eu, pelo menos, me sinto muito bem quando eu volto para casa. Quando eu volto do trabalho, eu falo, ai, graças a Deus estou em casa. Nós falamos ainda, né? Agradecemos pela proteção que nós temos do sol, da chuva, do frio. Mas o que falta é aquele amor, o carinho que nós devemos ter uns pelos outros, para que justamente se torne o nosso refazimento. É lá que nós refazemos as nossas energias. Entendeu? Então, é por isso que nós falamos, que nos é orientado, que nós façamos o Evangelho no lar. Porque a hora que nós fazemos o estudo do Evangelho no lar, nós estamos abrindo luzes, né, que vão se irradiar para o nosso lar, lógico, e para aqueles que se aproximarem dali. Certo? Então, a importância do lar, a importância de cada um de nós, né, uma peça importante, porque Deus nada criou de inútil. Nada. E se estamos ali, reunidos, é com certeza com um objetivo maior, uma finalidade maior, que é a de aprendermos a nos amar uns aos outros. Né? Para que possamos formar a grande família e sair refletindo esse amor para todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Era isso. Diga. O que é que está dizendo? Bom, é sempre difícil falar de família, né? Mas está aberto espaço agora para o companheiro que quiser fazer um comentário acerca do título apresentado, né? É só perguntar, né? Tem que falar com a feia, né? Não precisa ter vergonha antes. É só perguntar. Nós temos, a maioria da família tem sempre um ser convivendo com a gente que é meio difícil. Como é que a gente corrige isso? Dando uma cacetada? Kardec não falou para nós que o elemento primordial é a educação. E não é o verniz, aquela educação que nós nos cumprimentamos aí fora, que isso, nossa, ele é uma maravilha. No Evangelho segundo o Espiritismo, qual que era o tema que nós até achamos, eu não trouxe o Evangelho, que ele fala o seguinte, que é muito fácil a pessoa lá fora ser um bom trabalhador, uma pessoa digna, que todos fazem, né? Só que quando ele chega em casa, ele é um tirano, porque ele chega e fala assim, aqui eu mando e sou obedecido, mas no Evangelho continua dizendo, e poderia dizer, e sou odiado. Certo? Então o lar é formado por almas simpáticas no bem, almas simpáticas nos equívocos, aqueles que se amam profundamente, ou os que estão aprendendo, e aqueles que se abominam. Então, Deus colocou, se nós estamos em relação com a família que merecemos. Né? No livro, né? Não é o Raul, José Raul Teixeira, né? Sobre sua família, tem um momento que ele fala assim, por mais na família encontramos o cadinho especial, no qual o fogo das lutas, o atrito das lides, o lixar das diferenças vão aperfeiçoando seus pares, para que possam obter conquistas difíceis e vitórias impensadas. Né? Ele diz aqui, e qual momento que ele fala aqui que nós estamos na família que nós merecemos? A família, nós pedimos e nós somos atendidos. Aqui, ó. Creia que o Pai Criador os uniu, ele não comete enganos. E que por isso você está no contexto ao qual faz jus, em relação com as almas com as quais precisa se exercitar para a definitiva instalação do bem do grupo. Então não é à toa, tem sempre um mais difícil. Não tem aquela música da Rita Lee, a Ovelha Negra? Que ela na realidade era a ovelha negra da família, então já é hora de você assumir e sair.
Porque não tem condições. Só que você não vai falar isso para as pessoas. Sinto muito, né? Como a gente costuma falar, a porta da rua, a serventia da casa. Não há essas condições. É lógico que também a gente não precisa baixar a cabeça para tudo. Né? Ser submisso a ponto de aceitar todas as... deveríamos ser tolerantes, mas nem tudo nós conseguimos suportar. Então é o momento de nós trabalharmos a paciência, mas educar. Porque se a pessoa poderíamos ser nós, né? Tem essa dificuldade, se é difícil desse relacionamento, nós estamos, não é à toa que estamos reunidos. Então é sinal de que nós temos condições e capacidade para estar educando, para estar orientando, nem sempre falando tudo o que a pessoa quer ouvir, mas assim, para que ela possa também se manifestar, sabendo que faz parte dela. É importante que ela faça a sua parte para que nós possamos conviver melhor. E é difícil, né? Todos nós, mas não é impossível. Nós estamos a caminho, com certeza. Cada um tem uma família, pede, né? Nós pedimos e nós somos atendidos. E nesse nosso convívio são colocados ainda espíritos que nós não queríamos, mas que necessitam estar convivendo conosco, né? Para aparar as nossas arestas, porque a verdadeira família é a família espiritual. Então aqui nós estamos na escola da aprendizado. A Terra é uma grande escola, onde nós vamos aparar as nossas arestas, as dificuldades, para retornar para a verdadeira família espiritual, ressarcidos daqueles débitos. É difícil, no primeiro momento, para você aceitar a pessoa que te feita, a pessoa cheia de problema, o que eu fiz para merecer? Não, né? Isso não é assim que você pergunta. Você não pergunta o que eu fiz para merecer. Não, você não fez para merecer. Você pediu para que desse essa oportunidade de estar também. Então, se põe, às vezes, falta para nós nos pomos num lugar do outro, daquele desafeto. E por que eu tenho desafeto com ele? Por que eu não posso nem chegar perto? Eu não gosto do meu irmão. Eu não gosto dele. Mas o jeito dele... Peraí, por que o jeito dele é assim? Nós não paramos para pensar. É mais fácil nós chegarmos e taxarmos, né? É mais fácil afastar o outro do que reconhecer as... Exatamente, porque a dificuldade às vezes está em nosso relacionamento. Né? Mas isso acontece porque, nós estamos comentando, o planejamento da família começa no plano espiritual. Quando nós estamos despertos, conscientes das nossas dificuldades e conscientes dos compromissos que nós temos em relação aos outros. E é por isso que, sempre supervisionado pelos amigos espirituais, nós pedimos, sim, para retornar. E nós até aceitamos a convivência com esses espíritos não muito queridos, né? Mas é por um aprendizado, por uma necessidade. Então, quando estamos desencarnados, nós temos a visão das nossas necessidades. Então, quando nós aqui dizemos, eu não mereço isso, não, peraí. Claro que merece, sim. E por que não? Como diz o Divaldo. Por que isso acontece comigo? E por que não com você? Ele pergunta, né? Mais alguém? Colocação? Você abriu a palestra dizendo que até sociólogos dizem que a família é uma instituição falida. Dizer isso é não acreditar em Deus. Não acreditar em si mesmo. Que existe um governador no planeta é não acreditar que existe um plano reencarnatório. É que nós deixamos nos envolver muito pelo orgulho e nós acreditamos que somos deuses. Quantas coisas, quantas atitudes nós tomamos, né? E achamos que podemos resolver todas as situações. Nós podemos construir coisas maravilhosas, mas se nós não tivermos harmonia, se nós não tivermos amor, nós não vamos encontrar a felicidade. Essa visão pessimista sempre existiu. Acho que desde os primórdios, o homem está esperando o mundo acabar e acha que aquele modelo está falido. E a gente teve diversos exemplos até há meio século atrás, lá na sociedade hippie. Quem me dizia que aquilo era uma loucura, amor livre, as pessoas não sabiam de quem era o filho. Era uma sociedade que realmente era perdida. Mas cada geração estabelece um modelo. E quem avalia se o modelo está certo ou errado são os filhos. Então são os filhos que vão dizer se está certo
ou se está errado. Mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Não simplesmente tirar, modificar, trabalhar para que a coisa se torne melhor. Achei muito interessante também quando você disse que não acredita naquele conceito que foi dito na faculdade e tal. Das sociedades naturalistas ou contratualistas? Uhum. Então, isso significa que nós, pelo menos aqui, nós não acreditando, nós não fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte dos 10% que você disse no final, porque no final você encerra dizendo que, segundo o livro do Nosso Lar, 90% está em plano expiatório com uma série de dificuldades. Exatamente. Graças a Deus nós não acreditamos que nós fazemos parte desses... Estamos em busca disso mesmo, trabalhando para isso. Então, devagarinho. É isso. O que a gente pode fazer é ser modelo da única coisa. É claro que nós não somos perfeitos, né? Nós estamos aqui também, mas o que nós podemos fazer é ser modelos do que nós ser o melhor, né, daquilo que nós já conseguimos. Fazer o nosso melhor, é o que a gente faz. Sempre. Tem gente que fala que quando a gente tenta, eu estou tentando, é porque a gente não quer fazer. Né? A gente sempre... Oi? Insistir. Persista, não desista. Só encerrando, aquela pessoa que nos agride é a que melhor nos ensina o quanto é triste agir daquela forma. E muitas vezes a gente responde também com agressão. Então, aí não há aprendizado. Lama lavando lama com lama. É só o amor que constrói. Exatamente. Vou lembrar a passagem de Jesus, né? Vou falar lá quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Né? Na realidade, Jesus também tinha sua família, né? Apesar do amor que a mãe dele tinha por ele, e de seu pai, José, igualmente, mas Jesus entrou num lar já formado, né? Ou seja, Maria casou-se com José já tinha seus filhos, né? E assim por diante. Os irmãos de Jesus também não tinham uma ideia, uma noção de qual era a missão de Jesus. Então havia também um desentendimento. Não que Jesus fosse a causa, mas que a missão sublime de Jesus fazia com que eles não compreendessem, né? Tanto desapego da família e, ao mesmo tempo, tanto amor para outras criaturas, que também era sua família. A família era maior, né? É aqueles que fazem a vontade do meu pai. Essa é a minha mãe, esses são os meus irmãos. E Emmanuel também nos lembra o seguinte, às vezes no nosso lar, todos os lares têm isso, tem aqueles companheiros, aqueles irmãos, filhos, que são realmente complicados, são difíceis. E Emmanuel chama a nossa atenção para que nós não os expulsemos de casa, né? Porque eles precisam, mesmo com dificuldades, mesmo com desentendimentos, eles precisam ainda do lar para poder realmente se fortalecer, compreender a importância dele e depois, quando eles forem formar os seus lares, também dar valor ao seu próprio lar. Mas nós não podemos esquecer que estamos na Terra e a natureza espiritual ou evolucional da Terra ainda faz com que a gente esteja reunidos em ambiente com pessoas, né, que fazem parte da nossa família espiritual e fazem parte também da família material. Ou seja, espíritos ligados com grandes afinidades, espíritos ligados com necessidade de reparo, de entendimento, de compreensão, de reverter ódio, antipatias em simpatia e amor. Né? Essa é a característica da Terra. Temos que fazer a nossa parte. Né? Aqueles que agredimos verbalmente e somos agredidos verbalmente, muitas vezes calar ainda é o melhor remédio. Porque você calando, ou você até retrucando, mas em certo limite, para que não vire uma briga muito grande, como acontece em muitos lares, mas você deixar sempre espaço para que haja entendimento, haja compreensão e haja diálogo. Porque nós achamos que nosso ponto de vista, a nossa verdade é maior do que todas. E nós não cedemos, nós não queremos ceder. Exatamente. E o nosso orgulho fala muito mais alto, é onde haja tanta dificuldade de relacionamento. Exatamente. Bom, companheiros, queria agradecer. Muito obrigada. Nosso tempo já foi, né? Nós temos que continuar os nossos trabalhos, tá? Mas nada impede para a reunião, se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, procurar. Nos procure, por favor. E assim, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento de retribuirmos. E como nós fazemos isso? Através das nossas informações de paz, de amor, de reconforto, dos nossos melhores sentimentos. Então vamos.
Fechamos nossos olhos do plano físico, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mais querido, nosso companheiro de espiritualidade, aqui presente. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos, que possa envolver, Senhor, cada lar na face da terra, envolvendo esses lares, essas famílias, num abraço de luz, de amor, para que busquem a compreensão, a solução dos problemas, de uma forma pacífica, harmoniosa, para que as dificuldades que se apresentem, Pai, possam ser trabalhadas e vencidas, sem desespero, sem rancores, sem mágoas, sem ódios. Por todos aqueles, Pai, que clamam por justiça para que recebam conforme o seu merecimento, Senhor. Em especial, meu Pai, para aqueles que se encontram nos hospitais e leitos de dor, e através da doença, do sofrimento da doença, estão resgatando suas dívidas, Senhor, para que possam passar com tranquilidade, apesar do sofrimento, esse momento, que com certeza, Senhor, possam retornar melhores para continuar a sua jornada. E por todos nós, meu Pai, para que possamos continuar o trabalho nessa seara bendita que se apresenta para nós, nos dando a oportunidade do resgate, da reparação de nossas faltas, meu Pai. Obrigado, que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso mais querido, os companheiros da espiritualidade, por essa oportunidade que nos foi dada, do fundo do coração, agradecemos, Senhor, e pedimos que possamos realizar as nossas tarefas de uma forma mais harmoniosa. E ao retornarmos ao nosso lar, nosso convívio com as nossas famílias, sejamos mais tolerantes e mais pacíficos. Obrigado, meu Pai, que assim seja.